Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 9 de junho de 2022. Faltam 90 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. A inflação desacelera em maio. Redução de impostos e queda dos alimentos e da energia ajudam a frear aumento dos preços. Alisson Machado. O tomate, por exemplo, teve queda de mais de 23%, assim como a cenoura e a batata inglesa, que também ficaram mais baratas. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Dose de reforço para adolescentes. Ministério da Saúde recomenda que menores de 18 anos tomem a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Luciana Colares de Holanda. O reforço deve ser aplicado 4 meses depois de o adolescente ter recebido a segunda dose. E os esforços do governo federal para levar água e saneamento a todos os brasileiros. Vamos conversar ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, sobre as ações que estão sendo feitas para atingir as metas de universalização dos serviços previstas no Marco Legal do Saneamento Básico. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O novo Marco Legal do Saneamento completará 2 anos em julho. A expectativa é alcançar a universalização dos serviços de saneamento básico até 2033 e, com isso, garantir que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Além disso, o governo vem trabalhando para levar água onde a população mais precisa e acabar com a necessidade dos carros-pipa. Sobre esses assuntos, nós conversamos agora com o ministro Daniel Ferreira, do Desenvolvimento Regional. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Obrigado pela oportunidade. Vamos esclarecer todas as dúvidas aí. Ministro, antes de tudo, vamos começar a falar sobre o apoio que o governo federal está dando às cidades brasileiras afetadas por desastres naturais, como as que enfrentam as fortes chuvas no Nordeste e a seca no Rio Grande do Sul. Como vem sendo essa ajuda? Tá certo. Bom, a gente passou pela maior seca dos últimos 91 anos, né? E depois dessa seca a gente enfrenta essas chuvas que tem um período de retorno alto. O que quer dizer? São chuvas que historicamente acontecem pouco no país todo. Então, assim, e a estiagem, né? O Brasil é um país heterogêneo. Então, enquanto em alguns lugares tá caindo muita água, em outros a gente tem falta de água. Então, tão logo esses problemas começaram, o presidente Bolsonaro ele editou 2 medidas provisórias, abrindo em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional um crédito extraordinário de R$1 bilhão, que são alocados na ação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Para que serve esse crédito extraordinário? Para fazer ações de resposta e de reconstrução. O que é resposta? Resposta é primeiro aquelas primeiras ações quando as pessoas ficam desalojadas, por exemplo, de socorro e assistência humanitária. Então são kits de higiene, colchões, alimentação, água, cestas básicas, combustível para a equipe de apoio, alimentação para a equipe de apoio, transporte, às vezes precisa transportar de barco, quando tem cheio a gente paga o aluguel dos barcos. Então isso é o socorro e assistência. O restabelecimento, que também está dentro dessas ações de resposta, é o restabelecimento daqueles serviços essenciais. Então, assim, se teve uma infraestrutura que deixou as pessoas sem luz, deixou as pessoas sem água, uma via desobstruída que precisa de limpeza urbana, a gente paga com recurso dessa medida provisória também. E a reconstrução é um recurso para infraestruturas públicas e casas que eventualmente tenham sido destruídas pelo desastre, né? É importante sempre lembrar que os municípios, ao fazerem a solicitação, eles têm que comprovar que foi aquele desastre que causou aquele problema naquela infraestrutura. Então, casas, pontes, muitas pequenas pontes acabam impedindo acesso, a gente faz essas reconstruções. Ministro, o Marco Legal do Saneamento completa agora em julho 2 anos e tem como objetivo universalizar o saneamento até 2033. Quais as principais ações aí que estão sendo desenvolvidas pelo governo para atingir essa meta? Acho que é importante falar do tamanho do problema, né? Então, antes do novo marco regulatório, a gente falava muito no problema do saneamento. São 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto, 35 milhões de pessoas sem abastecimento de água e 3 mil lixões a céu aberto. Então, o saneamento, antes do novo marco, ele era tocado iminentemente com obras públicas, seja com recursos federais, tanto com recursos estaduais. Nós mesmos concluímos 550 obras
de saneamento contratadas em anos anteriores, que são obras grandes, são obras lentas, que sofreram com paralisação por falta de recursos, e a gente investiu 11 bilhões de reais para concluí-las nesse período. O novo marco ele vem inverter essa lógica, ele vem virar o jogo, porque para fazer a universalização você precisa aumentar não só o volume de investimento, você precisa aumentar a velocidade. Para aumentar a velocidade e a gente chegar em 2033 universalizado, o novo marco tem uma série de institutos jurídicos para trazer a iniciativa privada mais perto da política pública, para tornar o negócio mais atrativo e a gente alavancar recurso privado. E ao longo desses 2 anos, então, aí de marco, a gente viu isso acontecer? Assim, a gente já começa a ver esses resultados? Viu, o resultado é muito expressivo. Assim, nesses primeiros 2 anos, a gente conseguiu estruturar projetos com apoio da União para concessões e PPPs de água e esgoto. Foram 9 leilões realizados. Esses 9 leilões eles alavancaram 80 bilhões de reais. 80 bilhões, o que são? 50 bilhões de reais para investimento em ações de água e esgoto e 30 bilhões em outorgas que os vencedores dos leilões pagam para os estados para operar o serviço. E é muito significativo esse número porque 50 bilhões de reais significa aumentar em 1000% tudo que a União, os estados e os municípios investiam em um ano em saneamento. Então, se você pegar o investimento total dos 3 entes em um ano em saneamento básico, é 4 bilhões e 500 milhões de reais. Então, a gente aumentou em mais de 1000% o investimento com esses 9 leilões. E mais ainda, foram leilões grandes. Então, esses investimentos, quando concluídos, eles vão beneficiar 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas é 15% do problema que eu falei antes. Então, em 2 anos da vigência do novo marco, a gente já está com recurso garantido para sanar o problema de 15% dos brasileiros. Pois é, e um dos pontos previstos aí pelo marco legal diz respeito à prestação regionalizada dos serviços de saneamento básico. Como é que funciona isso? Isso é fundamental, né? Porque a associação de municípios faz um investimento num município que às vezes não seria atrativo para a iniciativa privada, passar a ser atrativo por causa do outro. Então a gente está incentivando a formação de blocos regionais e a gente está apoiando pelo BNDES, pela Caixa Econômica Federal e com o novo fundo que a gente criou agora de desenvolvimento regional sustentável, que tem recursos para isso também, a modelagem desses projetos para que eles fiquem atrativos sob o ponto de vista do investimento que vai ser feito e a tarifa que o concessionário vai cobrar. Pois é, falando no BNDES, que tem aí inclusive dado muito suporte, né, nessas ações que buscam trazer a iniciativa privada para os projetos de governo, essa semana o Ministério e o BNDES firmaram também uma parceria para que o banco passe a atuar nessa modelagem regionalizada de projetos de concessões e parcerias públicos-privadas na área de resíduos sólidos urbanos também. Como é que vai funcionar? Qual é o objetivo dessa parceria? Como é que o BNDES está atuando nisso aí? Perfeito. A gente conseguiu, nesses 2 anos, a gente viabilizou o primeiro leilão de serviços de resíduos sólidos, né, de manejo de resíduos sólidos em linguagem técnica da história do país. E ele foi de um consórcio de 9 municípios de Minas Gerais. Então ele juntava municípios grandes, como Uberaba, por exemplo, com municípios pequenos. E isso torna, além de tornar o negócio mais atrativo para quem vai participar do leilão, ele fomenta a modicidade da tarifa. Porque aquele município pequeno que sozinho não seria atrativo, gera menos lixo. Então, no bloco, ele vai diminuir a tarifa do município grande também. Então, ele vai diminuir o que vai ser cobrado. Então, o BNDES ele entra justamente para ser mais um ator da União para ajudar a estruturar essas modelagens, estruturar esses projetos para que a gente possa levá-los a leilão e mitigar aí o problema dos resíduos sólidos no Brasil. Essa formação de blocos, ministro, ela ajuda também a trazer o interesse privado para esses municípios muito pequenos que poderiam não ter essa procura? Certamente, porque diminui a base do investimento, né? Porque os municípios, no caso de resíduos sólidos, os municípios grandes geram muito mais lixo, né? Então, os municípios pequenos ajudam a dar atratividade para o negócio. Bom, nós estamos conversando aqui com Daniel Ferreira, ministro do Desenvolvimento Regional. Agora, ministro, mudando de assunto um pouquinho, vamos falar sobre o programa Águas Brasileiras, que é voltado aí à revitalização de bacias hidrográficas. O senhor pode falar um pouquinho sobre o programa? Claro, o Ministério ele vem fazendo grandes obras hídricas, né? Acho que quando se fala em Ministério do Desenvolvimento Regional, hoje muito se fala em Ministério das Águas, né? Mas não é só levar água, é garantir que ela tenha qualidade e que o abastecimento seja perene. Então, para isso, a gente tem que cuidar dos nossos rios. Então a gente tem que fazer plantio de árvores, cercamento e revitalização de nascentes, ação de desassoreamento, então tem muito problema de assoreamento nos rios. E para isso a gente criou o Águas Brasileiras também com uma lógica de tentar atrair a iniciativa privada, porque a gente sabe que o contexto não é de sobra de recursos públicos, né? É de escassez. Então a gente conseguiu 560 milhões de reais de investimento para o programa Águas Brasileiras. Como que isso funciona?
em duas vertentes. 70 milhões foram patrocínios de empresas privadas. Eles doaram. A Caixa Econômica Federal, a MRV, a Coca-Cola e outras empresas doaram esses recursos para apoiar projetos de entidades da sociedade civil que foram selecionados em edital pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Na outra vertente, a gente criou um selo, uma espécie de, vamos dizer assim, de certificação, de acreditação, vamos dizer assim, do governo federal, para aquelas empresas que resolverem investir com recursos próprios em projetos de revitalização de bacias. Então a gente recebeu esses projetos, selecionou e deu o selo para aquelas empresas que estavam dispostas a fazer esse investimento, e foram 493 milhões de reais. E a desestatização da Eletrobras vai garantir a aplicação de recursos, ministro, nessa recuperação de bacias também? Como é que está previsto para esse recurso ser usado? Tá. A legislação da capitalização da Eletrobras, ela prevê a criação de 2 fundos, né? Um para a revitalização das bacias do São Francisco e do Parnaíba e outro para as bacias do Rio Grande e do Paranaíba. Então, em 10 anos após concluído o processo de capitalização, ela vai alavancar para esses 2 fundos 5 bilhões e 800 milhões de reais para ações de revitalização de bacias hidrográficas. Cada fundo tem um comitê gestor, eles estão instituídos já por decreto do presidente Bolsonaro, e eles estão estudando agora em conjunto a forma de operacionalização de utilização desses recursos quando a capitalização for concluída. Certo, ministro. Dados oficiais mostram que 60 milhões de pessoas vivem em locais com baixa garantia de abastecimento de água. O que é que traz impacto também econômico e social? Como é que o governo vem enfrentando aí esse problema? O governo ele tem o maior programa de infraestrutura hídrica da história, né? Mesmo com escassez orçamentária, a gente tentou planejar grandes ações de infraestrutura hídrica, porque a gente sabe que o saneamento urbano não vai chegar, essa questão do novo marco regulatório de saneamento não vai resolver o problema de comunidades muito distantes, comunidades pequenas. Então a gente tem, a partir da transposição do São Francisco, alguns projetos para levar as águas do São Francisco mais longe, né? Então eles totalizam 3.000 quilômetros de canal para levar água para essas pequenas comunidades. Bom, e o governo já investiu, então, também mais de 4 bilhões e meio de reais para ampliar a oferta de água no país. Quais foram as principais iniciativas? Quais que o senhor destaca aí que foram as mais importantes até agora? Tá. A gente faz desde grandes obras, né, que é a transposição do São Francisco, um dos ramais novos agora, o ramal do Apodi, que vai levar água para Paraíba, para o Ceará e para o Rio Grande do Norte, atendendo 750 mil pessoas em 54 municípios, ela custa 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas a gente também faz pequenas soluções de abastecimento de água. Então a gente faz pequenas barragens, pequenas adutoras, poços, e a gente tem o programa Água Doce para fazer dessalinização de águas de poços salobres. Essas pequenas iniciativas, inclusive, ministro, às vezes são as mais importantes, né? Porque o governo consegue fazer mais de pequenas obras do que, às vezes, concluir uma obra muito grande, né? Elas resolvem definitivamente o problema de uma pequena comunidade, né? Então gera uma felicidade muito grande. Ministro, e como é que é esse programa Água Doce aí, que promove a dessalinização de poços abandonados? Como é que o Ministério trabalha isso? O programa Água Doce, assim, no Nordeste tem essa realidade, né? Para furar um poço, às vezes dá muito trabalho, né? Eu tive acompanhando terça-feira, agora a gente precisou chamar um cara que tinha uma simpatia com 2 varetinhas de pau para achar a água, porque a máquina furava e não saía água, só saía terra. E às vezes tem um outro problema, você acha a água e aquela água é salgada, ela é salobra, e aí ela não é própria para consumo, os poços ficam abandonados. Então o que a gente fez? A gente fez uma licitação, um registro de preço do Ministério do Desenvolvimento Regional, pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, para instalar dessalinizadores nesses poços que tem água salobra. E o legal desse programa, o mais legal, é que além dele resolver e dar funcionalidade para aquele poço que estava abandonado, é que a nossa licitação prevê que a empresa que venceu o certame vai instalar o sistema, ela capacita, durante 2 anos ela fica responsável pelo sistema, ela capacita a comunidade local para operar e para dar manutenção no sistema, porque a gente sabe que às vezes são pessoas simples que não têm capacidade para receber um sistema desse e mantê-lo. E essas ações também reduzem a necessidade dos carros-pipa, né? Os já históricos carros-pipa, dá mais autonomia para a população que vive com a seca? Certamente. Eu levantei os dados. Em 2018, a gente gastou 700 milhões de reais com a Operação Carro-Pipa. Em 2020, de 2020 para frente, a gente está gastando 570 milhões por ano já com a Operação Carro-Pipa. Então já diminuiu bastante. Ainda é muito importante a Operação Carro-Pipa, acho que tem que dizer isso. Tem comunidades que ainda não têm acesso à água, mas a gente já diminuiu bastante o gasto com ela. Ministro, vamos falar um pouquinho agora de casa própria, e o governo tem um programa Casa Verde e Amarelo. O senhor tem aí em balanço das ações?
Sim, o programa Casa Verde e Amarela, ele já permitiu a gente entregar 1.250.000 moradias, principalmente para famílias de baixa renda, né? São as famílias que mais precisam. Então, o contexto da criação do programa Casa Verde e Amarela que antes a gente tinha um programa que ele focava em fazer somente produção habitacional de larga escala. Então, o programa Casa Verde e Amarela, ele permite enfrentar as necessidades habitacionais em todas as suas vertentes. Então, a gente tem ação de aluguel social, de produção habitacional, de urbanização, de reforma, de regularização fundiária. Então, esse é o contexto do programa. Mas o que é mais significativo é o que a gente fez no financiamento. O programa levou as taxas de juros para os menores patamares da história. Então, hoje, no norte e no nordeste do país, que são as regiões historicamente menos favorecidas, a taxa é de 4,25% ao ano. E a gente dobrou o subsídio que as famílias recebem para comprar um imóvel. O que é isso? A gente paga uma parte, o programa paga uma parte do valor do imóvel para que a pessoa diminua a sua entrada. Então, a entrada das pessoas diminuiu pela metade com esse aumento de subsídio que chega no governo do presidente Bolsonaro a mais de 130% em alguns lugares. E as pessoas dão conta de pagar suas prestações, hein? Exatamente, a parcela fica uma parcela mais suave e a gente está tentando agora aprovar uma medida legislativa para aumentar o tempo de financiamento de 30 para 35 anos, porque isso também aumenta o valor que a pessoa pode tomar de crédito e pagar de forma mais confortável. Bom, conversamos com o ministro Daniel Ferreira. Muito obrigada, ministro do Desenvolvimento Regional. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Obrigado, Mariana. Obrigado, Nazi. Contem sempre com o Ministério do Desenvolvimento Regional. A inflação desacelerou no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A queda no preço de alguns alimentos e a redução da energia elétrica colaboraram para o resultado. O IPCA ficou 0,47% em maio.